O povo que é do quilombo devemos se unir. A barra está prezada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Olá a todas, todos e todes! O programa Fala EBE está de volta. Iniciando 2022, mês de janeiro, mês que marca o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, comemorado no próximo dia 21. E é um prazer estar aqui começando mais um ano. Que seja um ano repleto de bênçãos para todos nós. E para quem está chegando agora, esse é o nosso 8º programa em áudio. Eu me chamo Camila Chagas, sou advogada e educadora popular, colaboradora em Coenonia, Presença Ecumênica e Serviço. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Fala EB. Para começar o ano com reflexões e pensarmos sobre o que temos feito e o que iremos fazer ao longo de 2022 no que toca o combate ao racismo, o tema do programa de hoje é Antirracismo, ação contra o preconceito racial. Afinal, não basta não ser racista, não é mesmo? É preciso ser antirracista. É preciso pautar isso não somente nas redes sociais, mas no dia a dia de nossas vidas, sendo negro ou branco. Até porque o racismo é um problema de quem? Vai pensando aí que esse é um dos questionamentos desse episódio. E para bater esse papo com a gente, temos aqui a jornalista Beatriz Sanz, que é fundadora do Banco de Talentos Negros e participa do nosso programa pela primeira vez. Bem-vinda, Bia! Fala um pouco de você. Eu sou Beatriz Sanz e sou jornalista. Eu sou uma mulher negra, bissexual, um relacionamento sáfico e defendo pautas e questões, principalmente raciais, aqui no Brasil. Muito obrigada, Bia! Temos também aqui a Yalorixá Mãe Márcia de Ogum, do Ilê Axé Euá Olodumare. Eu sou Márcia de Ogum e a Lorixá do Ilê Axé Euá Olodumare, um terreiro de candomblé de tradição Ijexá, localizado em Lauro de Freitas, Bahia. Muito obrigada, Mãe Márcia. Seja muito bem-vinda. Temos também a presença de Wellington Lopes, que é coordenador da UNEAFRO Brasil. Tudo bem, Wellington? Fala um pouco de você e do seu trabalho pra gente. Meu nome é Wellington Lopes, eu sou cientista social e coordenador do Núcleo 11 de Agosto de Direitos Humanos da UNEAFRO Brasil. A gente tem feito um trabalho de coordenação de um espaço de educação popular, com biblioteca comunitária, com estúdio comunitário e feito ações de organização da luta contra a fome aqui nesse núcleo de base, fazendo entrega de cestas básicas, mapeamento e atuando junto com as famílias que foram afetadas diretamente pela pandemia e pelas desigualdades sociais e econômicas. Muito obrigada, Wellington. Você também está aqui pela primeira vez, não é mesmo? Seja bem-vinda. Bia, queria começar esse bate-papo por você. Você que sempre participa de eventos e participou do Prevenidas recentemente, que também é um projeto de coenonia. E no mês de novembro tivemos o Mês da Consciência Negra, um mês em que a sociedade lembra da existência de pessoas negras. Como foi esse período para você? Esse ano, de uma forma diferente, eu decidi recusar a maioria dos convites que eu recebi para falar sobre racismo durante novembro, porque sim, é o mês em que eu mais recebo convites para participar de palestras, eventos em universidades, workshops e coisas desse tipo. E eu resolvi recusar a maioria dos convites, justamente por entender que
Na verdade, por dois motivos, né? O primeiro motivo é por entender que eu, como uma mulher negra, não estou aberta para falar só sobre racismo. Eu tenho outros conhecimentos, eu tenho outros interesses sobre os quais eu posso falar. E o segundo ponto é justamente por ser procurada apenas em novembro. Então, eu preferi não aceitar nenhum desses convites. Nenhum não, aceitei alguns, mas recusei a grande maioria. O mês da consciência negra são todos os meses do ano. Infelizmente, nós sabemos que a pauta do combate ao racismo é destacado no mês de novembro. Mas nós precisamos falar sobre o combate ao racismo e sobre a importância do negro e a valorização do negro na nossa sociedade todos os meses do ano, todos os dias. Porque não basta apenas ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. E essa ação parte de gestos concretos. Então, que possamos ter convites durante todo o ano, não apenas no mês de novembro. E é nesse sentido, e pegando esse gancho, porque toda essa questão impacta diretamente na saúde mental das pessoas negras, na saúde física, essa questão da invisibilidade fere muito, né? Então, eu queria perguntar para vocês sobre como vocês têm visto as declarações do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que inclusive, há pouco tempo, falou que acredita que não existe nenhuma dor, nenhuma angústia restrita ao povo negro por causa da cor da pele. Eu acho que são declarações de pessoas que não entendem como a raça é uma questão estrutural para a forma como o Brasil existe como país, né? E aí a gente não fala só dos 300 anos de escravidão, porque muita coisa se deu depois disso. Então, eu acho que não só pessoas negras, mas pessoas brancas também têm que entender o quanto a raça é estruturante no país. Recentemente, eu participei de um debate no UOL que era sobre as expectativas sobre o Enem. E aí uma das frases que eu falei durante esse debate no UOL, junto com a ex-presidente do INEP, a Maria, mais uma pesquisadora, disse o título de uma das manchetes da Folha de São Paulo, que o Enem o Enem deste ano é o mais branco e elitista da última década. O presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, ele fez um comentário no Twitter dele, tirando um print de uma matéria que o UOL fez posteriormente, criticando a minha fala e falando sobre o quanto o movimento negro e os negros praticam vitimismo e acabam não lidando com racismo através do mérito, e que o racismo sequer existe, né? Acho que, de certo modo e de certo ponto de vista, olho o Sérgio Camargo como fruto da violência e do racismo estrutural brasileiro, que, na sua prática, fez com que se moldasse um comportamento social e psicossocial de pessoas negras, onde elas não enxergam a si mesmas a não ser através da ótica do outro. E esse outro é justamente o lugar que busca o todo, a completude, o todo nacional, a explicação da origem e do percurso da trajetória da história nacional. É o homem branco, cristão, hétero, conservador, católico ou evangélico, que olhando para si mesmo, enxerga a razão de existir do país, e olhando para si mesmo encontra a explicação do devir do futuro do próprio Estado e da democracia. E quando eles olham para esses outros grupos minoritários, politicamente, não apenas numericamente, porque a gente tem mais de metade da população negra, mas nós somos minorias políticas, né? A gente descobre que
eles trabalham para que o sentimento seja de que, na falta da completude do percurso de realização do todo, eles culpam aqueles grupos que não conseguem fazer com que eles possam ocupar essa explicação de origem como uma única origem de toda a nossa história nacional. Sérgio Camargo ele é resultado disso, e ele é resultado dessa busca do todo de um lugar racista, de um lugar majoritariamente branco e de um lugar onde a justificativa de origem da nação, do Estado, da natureza está ligada a uma origem religiosa e ligada a uma origem política conservadora. E ele quer fazer parte disso. Ele é resultado da luta desses homens e mulheres que praticam a violência política, que praticam violências antidemocráticas e que praticam o ódio racial. Sérgio Camargo tem o desejo de se tornar branco. Como ele não pode, ele ataca os seus semelhantes. Como se a gente não quisesse construir ou fazer, como a gente não quisesse construir, ou que tenha construído e como se não fizéssemos parte dessa nação. Vocês trouxeram a questão da raça, o quanto a cor da pele define a percepção que se tem sobre o negro, a questão do racismo estrutural e as diversas violências que o povo preto é submetido. Temos aqui Mãe Márcia, que é a Lorixá, e eu quero, através da sua participação, Mãe Márcia, falar sobre o racismo religioso. No início desse programa, eu comentei sobre o dia 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi um projeto de lei apresentado por 2 deputados federais que se transformou em lei, mas que traz nessa memória, porque o 21 de janeiro não foi por acaso, traz à memória uma dor de uma mulher preta, Mãe Alorixá, Mãe Gilda de Ogum, do Ileaxá Bassá de Ogum. Foi vítima fatal da intolerância religiosa, ela sofreu um infarto fulminante, uma Bíblia foi arremessada em sua cabeça. Ela sofreu os danos causados pelo racismo. Então, eu gostaria de saber, a partir da senhora, como tem sido o enfrentamento ao racismo religioso para as religiões de matriz africana. O racismo religioso é um problema, eu acho que milenar, não é uma pauta nova, né? Hoje, com a ajuda das redes sociais, as pessoas estão tomando conhecimento de tanta atrocidade que acontece. Mas nós precisamos ainda de delegacias específicas para tratar dos casos de racismo religioso, porque nós, enquanto povos de terreiro, pessoas iniciadas no candomblé, não nos sentimos protegidos pela justiça. Muitas pessoas que agridem religiosos do candomblé ficam impunes. Nada acontece. Então, eu acho que o que é mais sério e urgente nesse momento é que nós tivéssemos uma delegacia específica para receber as denúncias e dar encaminhamentos jurídicos a todos os processos de pessoas que prestaram queixa contra os racistas, contra a nossa religião. A gente escuta bastante, tanto de pessoas brancas quanto de pessoas negras, questões relacionadas às práticas antirracistas. Mas eu quero saber de vocês, como devem ser essas práticas? Como vocês veem essa discussão? Eu vou citar aqui uma frase da filósofa e ativista norte-americana Angela Davis, que diz: numa sociedade racista, não basta não ser
racista. Temos de ser antirracista. Mas as pessoas, elas precisam saber o que é uma pessoa ser antirracista, né? Ser antirracista é acreditar que o racismo é um problema de todos, todas e todes, né? E que cada pessoa tem um papel a desempenhar para deter o racismo. O que nós precisamos é participar dos coletivos que constroem o combate contra esse mal terrível chamado racismo. Saber qual o nosso papel e o que nós podemos fazer para contribuir, para fortalecer o movimento de combate ao racismo, para exterminá-lo. Ninguém nasce racista, aprende a ser racista. Então, vamos nas origens do problema e tentar exterminá-lo. Falando de maneira objetiva, a experiência da UNEAFRO, por exemplo, traz muito lugar do papel que as pessoas brancas podem ou deveriam ocupar na luta antirracista e pelo fim dessas práticas de violência, porque a UNEAFRO é um movimento misto. Então, mesmo sendo uma organização negra e que se organiza na base do movimento negro e se articula e constrói essa base, a UNEAFRO é um movimento que é construído por pessoas brancas, negras, indígenas, pessoas de outras etnias, né, amarelas. E a gente, a partir dessa experiência de construir uma luta onde cabe todos e todas e todes, uma luta onde se cabe justamente a diversidade, uma luta onde se cabe uma prática emancipadora, uma prática quilombista, uma luta onde se coloca como referência de organização e de luta por justiça racial e justiça política. A gente olha para Palmares e a experiência de Palmares, da democracia palmarina. A gente, quando olha esse lugar de referência de mundo, a gente enxerga a UNEAFRO como o mundo que a gente gostaria de construir e o lugar ideal para se construir emancipação e liberdade. Eu acho que se há lugar na luta antirracista para todos, é construindo nas bases uma perspectiva de mudança da realidade. E aí a gente tem feito isso com professores, coordenadores e coordenadoras que atuam nos núcleos de educação popular da UNEAFRO Brasil, que atuam na comunicação, que atuam em vários campos aí contribuindo para essa luta cotidiana que a UNEAFRO realiza. Eu acho que não existe combate ao racismo sem que as pessoas brancas tomem atitudes, já que elas são as maiores beneficiadas e muitas vezes causadoras do racismo, né? Então, eu vejo sim que precisa existir, que realmente existe um discurso antirracista, mas eu não vejo esse discurso antirracista sendo colocado em prática. E existem muitas opções, né, do que uma pessoa branca pode fazer. E aqui a gente não está falando de caridade, mas as pessoas brancas, elas podem se oferecer, por exemplo, a pagar uma inscrição de Enem, de um estudante negro que não tenha condições, elas podem se oferecer para pagar algum curso de profissionalização para pessoas negras, e eu também defendo algum tipo de reparação histórica. Eu não tenho formulado exatamente qual seria essa reparação histórica, mas eu acredito que uma reparação histórica para as pessoas negras e indígenas também é extremamente necessária. Qual é o papel do branco no combate ao racismo? Acho que o papel do branco no combate ao racismo é esse, é de acabar com o racismo. Eu gosto muito de uma fala do Emicida de que racismo é um problema de branco, são eles que têm que discutir sobre isso, não eu. Eu já sofro com racismo, eu não preciso discutir sobre isso. Acho que
do ponto de vista da articulação política, do fazer prático e cotidiano, a gente tem vários níveis, né, das relações e dos papéis que cada pessoa branca pode ocupar dentro da luta antirracista. A gente tem várias organizações negras, organizações não negras, organizações mistas que fazem com que, de alguma maneira, o racismo seja uma das pautas centrais do fazer e da desagregação das desigualdades raciais, econômicas e da luta de classes e de gênero como um todo, né? É claro que em níveis de poder diferente, cada pessoa pode contribuir de uma maneira muito diferente umas das outras. Nos núcleos da UNEAFRA, a gente tem coordenadores e coordenadoras que estão atuando nos núcleos de base, que não é um lugar menor ou inferior dentro da luta política mais global e dirigente do movimento, até porque os movimentos de base dirigem o movimento, mas que está num lugar do fazer cotidiano muito diferente do fazer de quem ocupa lugares de lideranças em outras organizações, né? Em lugares de fazer político que não passa por um crivo tão ou mais democrático do que a gente faz. Acho que das experiências que a gente tem com relação entre outras organizações não negras, organizações mistas, é que a gente consegue estabelecer que a gente estabelece determinadas práticas, a gente tem determinadas ações, a gente consegue construir um plano objetivo do que a gente quer construir de país, de mundo, de políticas públicas, de fiscalização, de botar para frente determinadas denúncias. E o que a gente mais precisa é apoio, espaço, porque não há vácuo no fazer político, né? E espaço para que determinadas pautas sejam conduzidas por nós com apoio de quem quer lutar contra o racismo, né? Acho que isso, isso se torna muito evidente quando, durante a campanha Fora Bolsonaro, onde o movimento negro nunca teve uma participação ativa nas mobilizações nacionais de chamada para a rua, né, de mobilização dos movimentos sociais e políticos para a rua, sempre com participação direta ou dentro de partido ou dentro de outras organizações mais amplas, né, que congregavam vários movimentos. A gente teve uma organização especificamente negra e diretamente do movimento negro participando dessas articulações nacionais da campanha Fora Bolsonaro, que foi a Coalizão Negra por Direitos. Isso significa muito e, sem dúvida, marca um espaço político importante que é reconhecido por essas organizações não negras e que recebe apoio da luta como um todo por um mundo mais justo. Eu acho que esse é o lugar que tanto as pessoas brancas quanto as organizações deveriam assumir. Mãe Márcia, trazendo essa questão para o candomblé e pensando nesse papel do branco, vemos muitas pessoas brancas, né, seguirem em religiões de matriz africana. E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse encontro entre negros e brancos dentro da religião e o enfrentamento ao racismo. Eu acredito que algumas pessoas brancas que estão fazendo parte da religião do candomblé estão por serem escolhidas. Essa é uma religião que nós somos escolhidos, não é? E não somos escolhidos nem pela raça, nem pelo gênero, nem pela orientação sexual, nem pela situação econômica. Nós somos escolhidos pelas nossas origens, pelas nossas cabeças. Ainda assim, eu acredito e percebo que existem pessoas brancas na nossa religião que estão meramente se apropriando da nossa cultura
e utilizando da maneira que melhor lhe convém. Então, são dois aspectos que eu percebo nesse tema, brancos no candomblé. Eu vejo que o branco tem um papel fundamental no combate ao racismo, né? Porque a gente fala de práticas antidiscriminatórias, né? A gente fala que não basta apenas ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. Então, o branco, né, a partir dos espaços que ele acessa e que ele transita, ele pode falar, né, sobre essa questão para os seus pares. É importante ter o letramento racial, é importante se entender que as questões raciais, elas envolvem uma série de outras tantas questões que são complexas, mas que é esse racismo, né, que causa a discriminação, o preconceito, né, a causa da violência também. Então, o branco ele tem um papel fundamental na medida em que ele pode levar para os seus pares essas informações, esse conhecimento, né? Isso é também um instrumento no combate ao racismo, né? Lembrando que não existe racismo reverso, né? Então a gente também ouve alguns absurdos. Daí essa importância do letramento racial, entender que um povo que é oprimido, ele não vai ser o opressor, né? Então as práticas, não existe o racismo do negro para com o branco, mas existe o racismo do branco para com o negro, né? Então o combate ao racismo passa diretamente por empresas, instituições, organizações, tanto na vida política quanto social, né? Quantos casos a gente vê que envolvem instituições que têm questões que envolvem o racismo, que estão atreladas a práticas de funcionários, de prepostos de empresas, né? Talvez até mais social também, né? Já que qualquer organização é composta por pessoas. Então a gente fala de empresas, né, de instituições que estão no mercado, mas também naquelas que atuam no terceiro setor, na prestação de serviços, né? E com isso, Wellington, eu queria saber como você vê, né, o processo das empresas e das organizações para combater o racismo. Olha, a gente tem na filosofia hegeliana, acho que ela é um exemplo muito. A filosofia do direito hegeliana, né? Acho que ela ocupa um lugar muito único para poder se observar o que se queria e do que se decorreu sobre o que seria o Estado moderno, né? A gente tem o ser, o indivíduo, no lugar do devir e do tornar-se indivíduo, e esse reconhecimento do ser enquanto indivíduo na sociedade o coloca de frente a determinadas organizações, né? A primeira delas vai ser a família. A família é a primeira comunidade de organização social onde a gente enxerga determinada relação que vai ser estendida depois para a relação do Estado, né? A gente tem na família uma instituição. Os pais representam o controle parental que o Estado depois vai assumir de certo modo com a sociedade civil e com as corporações. Quando a família ela passa a sair desse plano mais individual da minha comunidade, do meu lugar específico, a gente vai ter uma série de indivíduos se organizando para alcançar interesses comuns através de corporações dentro da sociedade civil organizada, mas especificamente atendendo interesses ou pessoais ou mesmo que coletivos ligados a um determinado grupo. Isso é fundamental entender porque as organizações que surgem dessa sociedade civil, elas não são organizações que nascem sem um interesse particular específico, individual ou desconectado da comunidade de origem de onde ele vem. Então a gente vê nas corporações sempre o lugar onde se representa determinados interesses políticos, econômicos, sociais e individuais
das relações que ela estabelece entre a sociedade civil e, por último, mas não menos importante, o Estado, que é quem vai regular essa relação entre sociedade civil, as corporações, né? Essa sociedade das pessoas jurídicas, né? As corporações privadas e essa instituição que é a família. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a contradição ela está justamente no lugar que localiza as corporações como um lugar de interesse privado e que não necessariamente as decisões sobre essas corporações vão afetar diretamente a sociedade civil, ou seja, aqueles grupos organizados que se encontram com interesses comuns, por isso compartilham eh, esse lugar de identidade, de identificação com o território, com uma língua, com um modo de vestir, com um modo de existir. Então, diria aqui, né, qual é o lugar de responsabilidade social de uma empresa religiosa que propaga o ódio contra religiões de matriz africana? Falo de uma empresa cristã, por exemplo, que defende o interesse comum de uma determinada comunidade. Qual o interesse de uma empresa em relação à sociedade civil que explora minério numa terra Yanomami e como isso impacta, não só criando impactos ambientais, mas impactos sociais e culturais à sociedade e à população de determinado território. As empresas elas não são entes invioláveis e sem rosto, sem nome, né? Elas são representadas por pessoas físicas que carregam determinados interesses e que representam determinadas comunidades políticas. Isso deve ser questionado e deve ser cobrado politicamente e juridicamente. Acho que essa é a maior contradição da relação entre Estado, sociedade civil e corporações, né? Então diria que as empresas elas têm uma responsabilidade social e política com a comunidade política representada pelo território nacional, né? E na prática, isso deve ser representado por ações que visam mitigar desigualdades sociais, raciais, econômicas, de gênero e que as empresas sejam obrigadas a ter determinados compromissos sociais, que não sejam só práticas que acontecem depois que elas são denunciadas, depois que elas praticam alguma ação violenta, ou que seja exemplo durante o mês da consciência negra, mas que seja uma prática pautada pela Constituição. Bia, pensando na empregabilidade, grande parte das empresas são geridas por pessoas brancas, na maioria das vezes por homens cis, hétero e branco, e isso impacta totalmente na construção da sociedade. Você criou um grupo de talentos negros para viabilizar oportunidades de emprego para pessoas negras. E nesse contexto, eu trago para você a pergunta do Wellington, que é: qual o compromisso das empresas na luta, no combate ao racismo? No começo do Banco de Talentos Negros, a gente viu muito uma procura por estagiários, né? E eu acho que a gente não vai mudar as estruturas da sociedade como elas estão agora se as pessoas negras não estiverem em posições de poder. Então, eu acho que o que as empresas precisam fazer é contratar mais pessoas negras para cargos de poder, cargos de comando, e investir nas pessoas negras que contratam como estagiário, sabe? Porque muitas vezes você contrata um estagiário, acaba o contrato dele, você manda ele embora e, tipo, nunca mais. E talvez se você tivesse investido, aquele seria um grande talento para você alguns anos depois. Então, eu acho que são duas frentes. A primeira frente é contratar e a segunda frente é investir. Nos últimos meses, eu tenho pensado bastante sobre o racismo no Brasil, mais especificamente sobre a origem dele.
que tem a ver com o processo de formação da sociedade brasileira. E aí, fazendo uma viagem intercontinental, indo para lá na Ásia, mais especificamente na Índia, né, que tem um sistema de castas no qual, independente, né, da cor da pele, né, um grupo da sociedade é visto como não desejado, como inferior, como é o caso dos Dalits, por exemplo, né, a sociedade que é composta por castas, né, que são uma espécie de cargos, de graus, e que é determinado pela sua condição de nascimento, não havendo possibilidade de mudança. E quando você tem esses Dalits, né, que nascem nessa condição e não há possibilidade de alteração, né, do seu modo de viver, porque eles nascem dessa maneira. E a gente percebe que existe a questão racial também que está envolvida no processo, são pessoas de cor, né? E mais ainda, né, o Dalit, por exemplo, é uma pessoa que não tem casta. Então, sequer estaria dentro dessa estrutura social. E trazendo um pouco dessa reflexão, dessa realidade indiana e voltando para o Brasil, para a nossa realidade, uma realidade ocidental, eu queria perguntar para vocês se é possível fazer essa comparação. E mais ainda, né, perguntar se o racismo seria por causa da cor da pele, né, mais especificamente, ou por causa da escravização, né, da condição de subalternidade que o negro foi submetido aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões. Eu não sei se dá para fazer uma comparação com o sistema de castas. Eu acho que, na real, eu não gosto de nenhum tipo de comparação de racismo, inclusive comparação entre vários países que sofrem racismo. O racismo que uma pessoa sofre no Brasil é diferente do racismo que uma pessoa sofre nos Estados Unidos, que é diferente do racismo que as pessoas negras sofrem na Europa, que é diferente do racismo que as pessoas negras sofrem na África, por exemplo. Então eu não gosto desse tipo de comparação. Eu acho que o racismo mistura essas duas coisas, né? Eu acho que quando uma pessoa branca se depara com uma pessoa negra, a primeira coisa que chama atenção é a cor da pele, e daí, né, a questão da cor da pele. E acho que é quase como se fosse intrínseco, né? Que todos os toda a ciência que justificou o racismo, toda a ciência que justificou a escravidão, eu acho que boa parte disso ainda vive na sociedade, mesmo a gente já tendo refutado, né, cientificamente todas essas provas, como as provas que diziam que negros não tinham alma para justificar a escravidão, ou que o negro era inferior porque o cérebro era diferente. A gente já provou que isso não existe, que o racismo científico não existe. Mas eu acho que essa crença ainda está aí. Então, combater essa crença é um negócio muito difícil, assim, e que esse principalmente, combater essa crença, principalmente é um problema de pessoas brancas. Bom, primeiro, o racismo que a gente conhece hoje, ele nasce com um termo pseudocientífico, né, da raça, cunhado pelo conde Arthur de Gobineau e trazido para o Brasil na figura de pesquisadores da área do direito e da medicina. A gente vai ter Nina Rodrigues, a gente vai ter Lombroso, e a gente vai ter Monteiro Lobato, a gente vai ter uma série de pessoas e personalidades e intelectuais de uma sociedade majoritariamente organizada e liderada, e não que tenha mudado muito o cenário hoje, por uma elite branca que visava excluir, afastar do meio social ou especificamente embranquecer a sociedade brasileira, né? Então, o racismo ele nasce como um termo ligado primeiro à divisão das raças humanas em espécies. E essas espécies estariam em graus de desenvolvimento evolutivo diferentes. É o darwinismo social, né?
Então, pessoas brancas, pessoas negras, indígenas e entre outras raças estariam em graus evolutivos, civilizatórios diferentes de raças brancas e europeias, né? Aí acho que isso coloca num lugar a questão racial, não só sobre a cor da pele ou sobre a inferioridade, mas num lugar de classificação, de divisão e de trazer determinados estigmas que identificam um determinado grupo em um determinado grau evolutivo do tempo histórico, né? Então, se subentende que negros eram inferiores, porque a ideia era que a gente estava em graus evolutivos, tanto biológicos quanto sociais, menores do que raças brancas. A cor da pele é um desses fatores, mas não é o único fator e o determinante, mas sem dúvida é um dos fatores que mobilizam muito da compreensão. A cor da pele, o tamanho dos lábios, o formato do nariz, do crânio, o tamanho do cérebro, né? A máxima que vai aparecer no filme Django Livre, do Tarantino, e tantos outros exemplos que a gente sabe e tem decorado, né, sobre o que localiza pessoas negras como inferiores a pessoas brancas, né, no discurso histórico. Acho que, de certo ponto de vista, a gente precisa entender que o racismo ele foi orquestrado não para ser uma questão de preconceito, mas para funcionar como um conceito científico que articulasse a maneira como os grupos divididos racialmente deveriam interagir e se relacionar entre si. E essas práticas de relações, elas vão ser sugadas por mecanismos do Estado que funcionam até hoje enquanto mecanismos de controle e de regulação que regulamenta as relações entre esses grupos raciais. Se a gente tem um darwinismo social que classifica e, e identifica graus evolutivos diferentes entre raças, a gente vai ter a eugenia como a prática de extermínio, de separação, de exclusão e de genocídio como uma prática de aperfeiçoamento da espécie e da espécie mais evoluída e mais forte racialmente em detrimento de outras. Essas práticas ainda estão presentes no Estado hoje, nas práticas de violência policial ou nas práticas de atendimento médico à saúde. A gente tem essas práticas vivas e incrustadas nas relações raciais no Brasil. Muito obrigada, pessoal. Estamos quase finalizando e eu agradeço imensamente a participação de todos vocês até aqui. Agradeço imensamente toda essa troca e ensinamentos. E para finalizar, eu tenho mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como vocês acham que podemos enfrentar o racismo estrutural? A gente precisa aprender a enxergar o racismo não como apenas o preconceito direto, cotidiano, explícito, né? Mas também como as práticas é, cunhadas ali na sua gênese como um conceito que visava estabelecer práticas de relações sociais, comportamento e práticas de controle biológico, né? É a necropolítica, quem escolhe viver e quem escolhe morrer. Acho que é isso, né? O racismo ele funciona enquanto um aspecto estrutural, não só uma questão de cor. Lutando contra ele, se manifestando. E aí eu acho que principalmente pessoas brancas, sabe? Porque a gente sempre vê as pessoas negras falando e as pessoas negras tocando no assunto e batendo nessa tecla.
E eu acho que já chega disso, chegou o momento das pessoas brancas realmente fazerem algo a respeito do racismo, se manifestarem quando vêm casos, porque não dá mais para esperar que isso seja um problema resolvido por pessoas negras. Eu acho que não existe fórmula, né, para a gente saber qual a melhor maneira de enfrentar o racismo estrutural e o racismo religioso. Mas eu acredito que ainda fortalecendo os nossos coletivos que têm por pauta o combate a esse mal imenso que perdura milenarmente ou secularmente chamado racismo, é que nós precisamos, nesse processo, nos fortalecer para que consigamos uma delegacia que acho que já existe em alguns estados, uma delegacia específica para tratar dessas pautas e, junto com muitos dos juristas negros que temos, começar a pensar em modificar a legislação para que pessoas que cometam o crime de racismo sejam verdadeiramente punidas. Aí sim, nós poderemos dizer que estamos efetivamente combatendo o racismo. Porque enquanto esse crime não tiver punição prevista em lei, os racistas só continuarão cometendo todas as agressões e desrespeitos que eles já têm praticado por tanto tempo. Mas eu vou usar aqui uma frase que dizem que é clichê: os racistas não passarão. Essa é a nossa vontade. Nós, povo preto, povo de candomblé, não atentamos contra ninguém. Somos pessoas que abraçamos todas as pessoas, independente do segmento religioso, da raça, do gênero, da orientação sexual. Então, nós merecemos ser respeitados. Mais respeito. Por uma política de respeito, por uma cultura de respeito. Para mim, o enfrentamento ao racismo estrutural perpassa pelas relações de poder, né? Porque a gente sabe que o racismo, ele está na estrutura, ele está engendrado na nossa sociedade. Então, ele é institucional quando existe uma dificuldade no acesso de pessoas negras em repartições públicas, né? Ele é religioso quando ele afeta, quando ele ataca as religiões de matriz africana, né? O racismo, ele tem tentáculos inimagináveis e faz parte da estrutura. Então, uma forma de combater é através da educação, do letramento racial, né, da gente falar sobre o racismo e mais ainda, né, buscar as práticas antirracistas. Né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Né? Agradeço também a você, você mesmo que está aí nos escutando, né, que faz parte de todo esse processo de partilha e fortalecimento dos nossos. E para você que recebeu esse áudio, compartilhe com a sua rede de contatos e não se esqueça de acompanhar as redes sociais de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se quiser, você também pode enviar para a gente um áudio com indicação de tema ou um relato sobre a sua comunidade. Eu sou Camila Chagas e esse foi o programa em áudio do informativo Fala EBE. Feliz 2022 e até o próximo!
povo que é do quilombo devemos se unir. A barra está prezada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir.